Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a entrar na estrutura dos contratos, né? Lembrar, a gente é especialista em contrato futuro de índice e contrato futuro de dólar, então vocês precisam entender no mínimo a estrutura, como funciona dos mini contratos, certo? O dólar, o que a gente vai estar negociando, né? Ah, Michael, o que é que a gente busca nessa variação? Basicamente, a gente vai estar pegando essa cotação do dólar frente ao real. A gente vai estar sempre vendo a diferença, né, dessa oscilação do dólar frente ao real. Para a gente contextualizar e talvez ficar um pouquinho mais claro, pensa assim, tudo que a gente faz como nação, né, questão política, econômica, isso interfere no fluxo de dólares para o mercado brasileiro. Então, vamos dizer que o governo tomou uma medida que traz mais risco para os investimentos dentro do Brasil. Isso deve afugentar a injeção de capital de investimentos. Pelo menos o capital de investimentos que não é para altíssimo risco, né? Então, o mercado ele vai se ajustando e existe uma fuga de dólares do mercado. Então, pensar sempre na oferta e demanda, né? A demanda, a procura das pessoas por dólar, ela vai se manter e teve uma enxurrada, saiu muito dólar do mercado, então tende a mesma quantidade de pessoas brigar por menos dólares e as pessoas vão pagar cada vez mais caro e o mercado ele se ajusta muito rápido, né? Então a gente vai estar sempre trabalhando nessa relação do dólar frente ao real. E vocês vão ver que tudo impacta a nossa cotação, né? A gente tem questão nacional, questão política, que a gente sabe do jeito que é o Brasil, né? E que traz muita volatilidade, questão econômica, né? Que tem um risco muito dentro. Pensa assim, como pessoa física, cada um de vocês têm uma quantidade de dinheiro que entra para vocês, por salário, por dividendos, pela atividade que vocês fazem. Pensa se vocês ficarem muito tempo gastando mais do que vocês recebem. Isso não é saudável. Em algum momento, vocês não vão ter mais a solidez, né? Vocês não vão conseguir mais pagar todas as dívidas que vocês têm. Então, tem uma quantidade de receita, um gasto muito elevado, vocês vão conseguir jogar isso por alguns meses, mas em algum momento isso vai estourar e vocês vão ficar devendo para algumas pessoas. Como nação, isso também acontece. Pensa se o governo continuar com um gasto acima das receitas. Em algum momento pode ter uma quebra, né? E a gente ficar insolvente com algumas pessoas que têm dívidas do nosso país. Então isso afugenta, né? Quanto a gente tem tido muito essa questão recente das reformas que o governo não tem conseguido emplacar, né? O governo precisando manter gasto e melhorar a receita para melhorar essa equação. Então isso tende a, cada vez que fica mais em dúvida dessa certeza, né, de conseguir pagar as contas de médio e longo prazo, existe um impacto muito rápido, né? Porque as pessoas não precificam agora, elas precificam o ali na frente, né? 6 meses, 1 ano, 5 anos na frente. Então, se existe a possibilidade de a gente ficar insolvente ali na frente, né, ficar devedor, o mercado ele já se ajusta e existe uma fuga de dólares e isso impacta diretamente o mercado. Então, a gente vai estar sempre trabalhando essa questão, tá? E quanto menos dólares no país, então, para resumir, o dólar tende a subir. E quanto melhor o cenário também, né, o inverso dessa questão que a gente falou, pensa se o governo consegue emplacar todas as reformas, melhorar o ambiente de negócios, né, a gente melhorar a questão de criação de empregos, facilitar as regras, né, muito mais dólares no mercado, mesma demanda por dólares, né, mesma procura, só que muita mais gente investindo e trazendo dólares para o Brasil. Então, quanto mais dólares no Brasil, mesma quantidade de pessoas, existe um preço caindo. Isso tenta replicar isso para qualquer coisa da vida de vocês. Pensa em algum produto que falta. A questão do arroz, né, que muita gente falou recentemente. Uma quantidade X de arroz, o preço se mantendo, a procura mundial pelo arroz simplesmente estourou,
começou a faltar arroz em algumas regiões no Brasil, mesma quantidade de procura, o preço explodiu. A partir do momento que o arroz começa a ter um ciclo normal, né, de abastecimento, vai se ajustando a demanda e o preço volta. Mesma coisa com a relação do dólar frente ao real, tá bom? E aí a gente vai estar sempre especulando essa diferença. As vantagens do dólar. A gente falou de uma delas, que é a alavancagem, né? A alavancagem, ela é um fator determinante para essas operações. Vocês vão ver que para cada contrato vai precisar de um valor muito baixo de financeiro, né? E isso é, ao mesmo tempo, uma parte boa, mas é uma pegadinha, né? Que acaba afastando as pessoas porque elas acabam assumindo risco muito alto, né? Um exemplo que eu dei ali para vocês foi a questão de operar com 10 contratos. Qualquer pessoa consegue operar com 10 contratos. A gente está falando de R$250, R$300. Só que você está se expondo aí em R$500 mil de risco, né? Será que a pessoa está preparada para trabalhar com esse nível de risco? Então a alavancagem ela é uma vantagem, mas tem que ser tomada com muita cautela, né? E uma outra característica que vocês vão ver que vai mudar um pouquinho do índice e para o dólar. O dólar ele oscila de meio em meio ponto, tá? Então a gente chama isso de TIC, a variação mínima. Tá? Então ele vai oscilar assim 30, 30,5, 40, 40,5, daí ele vai para 40,5, 40,5, não vai subir, volta para 40, 39,5, 39. Então a oscilação mínima do dólar é de meio em meio ponto, certo? E aí os ganhos no dólar, como é que funciona essa relação de ganhos? A gente tem uma variação mínima de meio em meio ponto, então ele subiu meio ponto, 30, 30,5, 40, 30, 30,5, 31, 31,5, 32, 32,5, né? Isso é meio em meio ponto. Cada meio ponto vão ser R$5. Então a gente sempre fala na relação de um ponto, né? Para fazer o comparativo com o índice. Cada um ponto no dólar vão ser R$10. Então, duas variações mínimas, né, que é meio mais meio, e aí esse um ponto vai ser R$10, que é diferente um pouquinho lá do mini índice, a gente vai falar isso bastante, tá? E aí a forte correlação com tudo que acontece, isso acaba sendo um pouco prejudicial em algumas questões de mercado, só que para a gente que busca especular, a gente vai querer esse balanço, né? Vocês vão ver que o dólar, ele tem uma oscilação muito boa na parte da manhã. Todos os indicadores econômicos do mercado americano saem na parte da manhã. Então ali das 9 até as 11h30, tem dias que tem 10, 15 indicadores americanos, criação de vagas. Aqui a gente tem quando é demitido, né, os 4, 5 meses ali que a pessoa fica recebendo em casa pelo governo. Então tem esse relatório, então isso já está muito atrelado a como está aquecido o mercado, né? Isso já, dependendo de como a gente está com taxa de juros no mercado americano, isso pode dar um indicativo de como vai mudar a taxa de juros do mercado americano. Se muda a taxa de juros do mercado americano, existe toda uma onda que pode mudar de dólares. Pensa o mercado americano aumentando taxa de juros e trazendo isso para um patamar próximo que a gente tem no Brasil hoje, né? A gente está com uma taxa de juros muito baixa no dia que a gente está gravando essa aula, a gente está na casa de 2%. Se a gente tem os Estados Unidos jogando essa taxa de juros para 1,5%, não faz sentido o risco, né? Então o cara está investindo no Brasil para o risco Brasil e está investindo nos Estados Unidos para o risco Estados Unidos para, quando investe no Brasil, ganhar 0,5% a mais. Então tudo muda o fluxo de dólares. Isso é muito bom para a gente que busca essas oscilações, né? Porque isso traz gatilhos de entradas que são muito fortes, né? Sempre que sai um indicador americano que não está muito dentro da expectativa, né, os indicadores, isso tende a dar uma puxada muito forte. E aí a gente fica, antes do pregão, a gente cria como rotina. A gente vai mostrar para vocês no desenvolver das aulas aonde a gente busca esse calendário econômico, porque é muito importante começar a operar e já saber esses gatilhos que podem acontecer, tá bom? Os vencimentos, tá, pessoal? Vocês vão ver que o dólar e o índice, eles têm uma diferença, né?
O dólar, a gente vai sempre ter o vencimento no último dia útil. Então, chegou no último dia útil do mês, esse contrato vence e a gente começa a negociar o próximo. A gente, quando está operando no mercado futuro, a gente está sempre negociando contratos para frente, que vão se encerrar lá na frente. Então, no contrato futuro de dólar, a gente está sempre negociando o contrato que vai vencer no final desse mês, tá? A gente tem aí várias séries já autorizadas, geralmente tem de alguns meses para frente, a bolsa já libera, só que vocês vão ver que elas não têm negociação, tem muito pouco negócio. Então não adianta querer, exemplo, agora ir operar o contrato posterior, né, não o que está vigente, porque ele não vai ter negócios e vai ficar muito, aquela diferença que eu falei de spread, muito alta, né, então não vale a pena. A gente vai estar sempre negociando o contrato que tiver mais negócios. E o contrato que tiver mais negócios é o que está vigente, tá bom? Chegou no final do mês, no último dia do vencimento, vocês não precisa se preocupar, a plataforma vai avisar para vocês, contrato tal está vencendo, o próximo contrato é tal, né? E vocês vão receber e-mail da corretora também, então não precisa se preocupar, é muito tranquilo isso. E o pior cenário, o que pode acontecer, Michael? Pensa assim, dia 29 e o último dia útil é dia 30. Vocês largaram a plataforma no dia 29, sei lá, foram viajar, compromisso pessoal ou de profissional, e abriram a plataforma dia 2. Vocês foram olhar o contrato e não está mais tendo negócios, ele não está mais oscilando. Claro, ele venceu, não tem ninguém operando. Então, o pior cenário que pode acontecer é você ir operar aquele contrato e ele não ter mais nada. E aí você vai saber, esse contrato venceu, tá? Coisa somente para vocês anotarem, referente ao dólar, tá? A questão da estrutura, né, do contrato, códigos que a gente vai falar aqui, essa parte eu acredito que seja importante vocês terem anotadinho, porque isso vai ajudar vocês a entenderem, e essa questão do vencimento. Todo último dia útil do mês, o contrato vence e a gente vai estar negociando ali na frente, tá? Referente à estrutura do contrato. Essa parte eu vou passar aqui para vocês na lousa, que eu acredito que vai ficar mais visualmente falando melhor, tá? A gente sempre vai ter no mercado, né, no dólar e índice, uma estrutura muito parecida. Contratos cheios e os mini contratos. Basicamente, o que diferencia um do outro é o tamanho de exposição, tá? Contrato cheio do dólar. Ele vai ter, tanto para o cheio como no mini, uma distribuição de código, mais a série de vencimento, mais o ano que está sendo negociado. Então, no dólar cheio, o código vai ser sempre DOL. Se vocês puderem anotar, eu acredito que vai ficar muito mais fluido para vocês entenderem quando vocês chegarem na parte operacional, tá? DOL, a gente está negociando agora o contrato de série Z. Vai mudar no último dia útil, a gente vai estar negociando o próximo. E o ano 20, tá? Então, esse é o contrato que a gente está negociando, DOL Z20, tá? Qual que é a quantidade mínima de contratos que a gente pode estar negociando no DOL Z? A gente não consegue comprar um DOL Z. A gente só consegue negociar de 5 em 5. Essa é a mínima posição. Tu não consegue comprar um DOL Z. Você consegue comprar no mínimo 5 ou múltiplos de 5, né? E qual que é o tamanho do contrato? Quando você compra 5 DOL Z, que é a mínima posição, você está se expondo a 250 mil dólares já. Então, se a gente for fazer um cálculo básico, você já vai estar operando na mínima proporção para o dólar cheio, na casa ali de acima de 1,3 milhão, por aí, né? Então isso é muito grande. Não tem o porquê, pessoa física, a gente estar operando dólar cheio, porque a gente vai estar operando, cara, tem vários exemplos, conheço várias pessoas que operam de forma consistente
operando 200, 250 contratos, 150 contratos, né? São pessoas de muito tempo de mercado, já tiveram uma evolução para chegar até lá. Confesso que eu não opero nesse volume gigante, né? Mas a gente é muito saudável e crescendo essa quantidade de lotes baseado na experiência que a gente tem dentro do mercado e até no nível de diversificação de classes que a gente quer ter, tá? Ganhos no dólar. 1 ponto é igual a R$250. Então, se eu comprei um contrato de dólar cheio, que o mínimo é 5 no 40 e vendi no 41, ganhei 1 ponto. 1 ponto no dólar cheio, R$250. Então, acaba que o impacto também é muito forte para quem está começando. Pensa você iniciar e cada operação sua ser um stop é uma perda máxima de 5 pontos. Se você perder 5 pontos no dólar cheio, a gente já está falando aí de R$1.250 por operação, né? E não é sobre muito financeiro, né? Tu se sentir competente e conseguir ir atrás do teu resultado. Conheço várias pessoas multimilionárias que começaram, porque é difícil o cara que tem muito dinheiro, talvez seja até a realidade de um de vocês. Já ouvi diversas vezes, Michael, mas eu estou muito acostumado a negociar dinheiro alto. Porra, por que eu vou operar no mini, né? Para ganhar 20, 30, 50 reais por operação? Basicamente é porque vocês não estão prontos ainda, né? Tem que ser por merecimento trabalhar com essa quantidade de contratos, e não porque vocês querem fazer dinheiro. Isso vai ser muito saudável para vocês, tá? Vamos lá. Nos minis, mesma estrutura, código, só que daí o código é diferente. O que a gente tem no cheio DOL, no mini vai ser o WDO, mais a série Z, mais o ano, 20. Então a gente, no mini dólar, WDO Z20, a série que a gente está em vigência agora, tá? Quantos contratos que a gente consegue negociar? De 1 em 1. Ele é mais acessível à tua operação. Qual é o tamanho desse contrato? Então, 1 WDO, você vai estar negociando aí na casa de R$55 mil, R$56 mil. Então, é um nível de acesso muito mais equilibrado para quem está começando, né? Quanto que é os ganhos no mini dólar? Cada ponto igual a R$10. Então, comprei um WDO no 40 e vendi no 41. Ganhei 1 ponto, R$10, certo? E aí, vai sempre multiplicar. Então, operei 10 contratos, vai ser 10 vezes o resultado, vezes a quantidade de reais por ponto, tá? Essa aqui é a estrutura básica do contrato de dólar. Eu confesso para vocês que a gente já deu várias aulas presenciais e geralmente quando a gente começa a falar de códigos do mini contrato de dólar, do dólar cheio, do índice, isso dá meio que uma bugada na cabeça de todo mundo, né? Porque não é da realidade de vocês, então parece ser muito difícil. Garanto para vocês que até o último dia do treinamento presencial isso já vai estar muito mais claro, né? Vocês aí têm acesso a vários níveis de suporte para estar tirando essas dúvidas, mas não se cobrem tanto. No decorrer das aulas, vocês vão começar a adicionar a parte prática nisso aqui. Então vocês vão botar no gráfico, beleza, ele me falou que é para eu olhar o dólar cheio para mandar as ordens, olhar o dólar cheio para olhar a parte gráfica e execução, olhar o mini dólar. Dólar cheio, DOL Z20. Vou botar isso aqui no gráfico, DOL Z20. Na parte do Super DOM, que vocês vão iniciar daqui a pouco essa parte prática, o WDO, a hora que vocês forem negociar contratos, negociar sempre no mini, para olhar sempre no cheio. Então vocês vão pegando isso com a prática, não se cobrem tanto nesse início de treinamento. Vocês vão ter aí diversos dias com a gente, tá?
A gente vai estar aí tirando todas as dúvidas, tem a parte matinal de sala educacional, tem as mentorias em grupo também, para vocês estarem aí tirando todas as dúvidas e ficar mais claro também, então não se cobrem, tá? Falo muito isso para a gente conseguir ter uma evolução. Se vocês tiverem dificuldade, anotem essa questão, porque vocês vão se lembrar na parte prática lá e vai ficar muito mais fácil também, tá bom? Essa aula a gente encerra por aqui, parte mais tranquila, né? Que eu entendo que pode parecer estranho para vocês nesse início, mas daqui a pouco vai ficar super simples. Resumão do dólar, margem de garantia na casa dos R$ 25,00, R$ 30,00, vai depender da corretora, vocês vão ter que entrar no site da corretora e estar olhando essa relação no site da corretora, mas está entre 25 e 30 reais. Os contratos com aqueles detalhezinhos que a gente acabou de falar, né? O código mais a série mais o ano, o mini índice a gente negocia de 1 em 1, cada um ponto R$10. Horários de grande volatilidade no dólar na parte matinal, né? A gente tem a parte matinal com maior quantidade de indicadores americanos saindo, isso traz uma volatilidade muito alta, e o ajuste dessa posição a gente sempre vai ter no dia seguinte, né? Ganhei dinheiro hoje, a gente vai ter dinheiro entrando na virada do dia e tendo acesso amanhã. Perdi dinheiro hoje, vai ter dinheiro saindo nessa virada do dia e amanhã de manhã a gente acorda já sem esse capital, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar do contrato futuro de índice e aí a gente vai falar algumas particularidades do mercado nacional e aí a gente vai desenvolvendo, espero que vocês estejam gostando também e tirem todas as dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.